Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Se estiver assistindo de um dispositivo móvel, considere clicar em hypar para jogar essa pontuação lá no alto. E que semana maluca pro atleticano. Aliás, BH tá numa semana de clima maluco. É sol forte. É ventania que não acaba mais, é o fim do dia que vem aquele friozinho, mas isso não é problema para quem usa Insider. Afinal de contas, a camiseta Premium Next-Tech regula a temperatura corporal. E se você está na correria do dia a dia, daquela rotina que não dá nem para parar para tomar um cafezinho, relaxa, porque ela desamassa no corpo também. E galera, entre as tantas mensagens legais que chegaram essa semana, algumas delas sobre Insider. Eu preciso ler a mensagem do Pedro Henrique, que está sempre aqui no pós-jogo, de repente ele até aparece na caixa de comentários aqui. Bora aí, Pedrão, comentar, eu vou pedir para ele reforçar aqui. Ele fala, cara, esses dias estava escutando o pós-jogo e vi a Insider, sou garoto propaganda dela, só uso eles e recomendo sempre. Melhor do planeta, você não tá entendendo. É só usar 24 horas mesmo, todos os dias. Cueca, meia e camisa, eu tenho umas 10 pretas, galera. Na moral, isso aqui eu faço questão de ler para vocês, porque é o que eu ouço sempre. Quem começa a usar Insider não para mais. Afinal de contas, fica viciado no conforto de uma camiseta ultra macia e com tecido tecnológico que você pode usar o dia todo, pois é anti-odor e tem rápida evaporação de suor. E você que é fã de carteirinha do Camisa 12, já sabe que clicando aqui no link, você vai lá para o site com desconto de 15% off, no cupom Camisa 12, agora então se prepara porque tá rolando a Black Friday antecipada. E juntando o cupom do Camisa 12, que é só clicar no link e já vai o cupom automaticamente, mais a Black Friday antecipada, com os preços especiais lá do site, pode chegar a 50% off esse descontão. Mas atenção, é por tempo limitado. Então o que você vai fazer? Vai clicar aqui já, deixar uma abinha aberta, para não ter erro de esquecer, porque, meu amigo, até 50% off na Black Friday antecipada é para não perder de jeito nenhum. E você compra, galera, eu juro para vocês, pela taça do Galo, pela taça sul-americana do Galo, que eu acabei de fazer uma compra lá na Black Friday antecipada de um kit com 3 camisas, a calça e uma camisa de manga comprida também. 3 camisetas lá pretas, como o Pedro Henrique falou. Na moral, chegando aqui eu mostro pra vocês. E eu paguei, tá, galera? Eu não ganhei esse kit, não. Eu paguei porque tá barato demais. É a massa inteira usando Insider. Bora pro pós-jogo. Galera, vamos lá pra mistura de sentimentos que foi esse jogo. Primeiro, a ansiedade pré-jogo por causa de toda a situação envolvendo o Galo no Campeonato Brasileiro. A raiva, e foi o principal motivo para eu até esperar um pouco hoje para gravar o pós-jogo, pela arbitragem ter tirado uma vitória do Galo importantíssima, independentemente da atuação, ou se mereceu ou não, a arbitragem interferiu hoje, por isso o Galo não volta com uma vitória na semifinal da Copa Sul-Americana fora de casa. E, por fim, a adrenalina do gol no final da partida, um combo de emoções. Aliás, a vida do atleticano é muito intensa e muito emocionante, adrenalina total. Eu cogitei até acender a luz do Galo ganhou aqui atrás para esse jogo. Mas sobre essa questão do Campeonato Brasileiro, é meio que inevitável. Hoje foi meio a meio e eu acho que quase 60%, 70% da turma que conversou comigo pela cidade falando sobre a situação no Brasileiro. Afinal de contas, o Vitória ganhou do Bahia e ganhou do Santos fora de casa, algo que não estava nos planos quando a gente conseguiu uma pontuação ali ganhando o Mirassol e do Sport, empatando contra a Juventude e Cruzeiro, e perdendo para Fluminense e Corinthians fora de casa, mas principalmente pelos esses pontos que nós conseguimos, nós falamos, o Vitória vai tropeçar em um desses jogos ali, a gente consegue uma pontuação confortável para pensar na Copa Sul-Americana. Chegamos preocupados, é inevitável, e você pode ter certeza que até a 10ª posição do Campeonato Brasileiro está ou deveria estar preocupado com a briga contra esse rebaixamento. É claro que sempre que eu via o Rony perdendo uma bola fácil ali, ou o Atlético errando um passe muito simples, eu falava, caraca, véio, a gente depende desse time para escapar do rebaixamento, e você pode ter certeza que nesse momento tem
porrada de torcedor Brasil afora com o mesmo pensamento em relação aos times em que torcem, né? O Noite Galo fez bem que destrinchou ali um debate sobre essa briga contra o rebaixamento e como tem ainda o jogo contra o Ceará, talvez até grave um pré-jogo, tamanha a importância dessa partida, para a gente falar mais sobre a saga do Galo no Campeonato Brasileiro. Mas eu queria que você comentasse aqui como está seu coração. Há 2 jogos de um título muito maneiro continental, a Copa Sul-Americana, inédito, né? Tô preparando a miniatura para um dia, quem sabe, se a gente for campeão, colocar aqui, e eu que tenho quebrado todas as minhas miniaturas, inclusive, e não consegui relaxar ainda no Campeonato Brasileiro, mesmo que o Galo ainda tenha 10 jogos por lá, e já tenha 33 pontos, já não, né? Que tenha 33 pontos com 10 jogos, 30 pontos para disputar ainda, mas tropeçando, extremamente instável, principalmente fora de casa no Brasileiro, porque na Sul-Americana a gente vai ver por aqui que é muito diferente, né? E para a gente curtir com excelência a próxima terça-feira, leve, focado apenas, nossa, cara, depois desse jogo aqui, se a gente passar no Del Valle, a gente está um jogo do título, o Ceará é peça-chave para isso. Não tem jeito. Hoje, antes de entrar em campo, há 3 jogos de um título internacional, a gente ficou com o coração dividido e a gente merecia viver mais esse momento importante, acho que está sendo até pouco valorizado por essa preocupação do Campeonato Brasileiro. A gente merecia viver mais esse calor, essa ansiedade de um jogo decisivo e estava com a atenção meio dividida. Para que isso não aconteça na terça que vem e que a gente esteja na Arena MRV só focado em fazer o Galo chegar na final da Copa Sul-Americana, mais uma final continental, inclusive, é imprescindível ganhar do Ceará. Eu não sei até onde isso interfere dentro de campo para o time. Se eles vão conseguir se desconectar, se eles vão conseguir girar a chave e vão conseguir focar só no brasileiro. Eu tenho medo desse time, esse negócio de tipo, desliga a chave da Sul-Americana. Eu tenho medo de desconectar tudo. Sabe o disjuntor lá, assim, a parte elétrica que eles vão desligando a chave, todo que esse time, quando desliga mesmo. Então me preocupa muito. Até no jogo hoje, eu ficava o tempo todo associando o cenário à briga contra o rebaixamento. Eu falava, cara, esse time não consegue virar jogos, né? 45 do segundo tempo a gente não tinha feito gol. Eu falei, cara, o Atlético tem muita dificuldade de atacante marcar gol e a gente depende desses caras para ficar na Série A. Então o tempo todo, inevitavelmente, o coração sempre puxava para essa briga contra o rebaixamento que a gente precisa afastar logo esse fantasma, né? E por mais que a relação torcida-time não seja legal nessa temporada, não é legal. Isso é muito claro, né? Você tem os ídolos do time e até a relação com os ídolos durante a temporada, como o Hulk Arana. Hulk Arana o Alonso também ficou um pouco arranhada, né? Então, assim, você tem... e por mais que o Hulk tenha feito o passe hoje, o Arana tenha feito o gol, isso a gente precisa falar a verdade. Durante toda a temporada, você teve sim os ruídos nessa relação. E com o resto do time nem precisa falar. Se com os caras que tem uma história gigante aqui, a gente cobrou muito, você imagina com os demais. E quem sabe, ganhando do Ceará e conseguindo a classificação na terça, a gente tem um cenário perfeito para aquilo que o fã de carteirinha do Camisa 12 mais viu o Fael fazer essa semana, que é esse link aqui, ó, de prender. Porque a torcida fez o papel dela. A torcida fez o papel dela contra o Cruzeiro, nos 2 jogos na Arena MRV, contra o Flamengo, pela Copa do Brasil também, contra o Bucaramanga, naquela semana caótica lá. A torcida xingou Rony, Scarpa, menino, eu não vou lembrar de cabeça aqui todo mundo que a torcida pegou no pé e xingou ali o tempo todo antes da bola rolar. E quando a bola rolou, foi Galo, Galo. Eu que já critiquei muito o comportamento de arquibancada por não saber o time, a hora, tal, o que está fazendo. Nessa temporada a gente tem que falar que a torcida soube equilibrar esse momento e com a bola rolando, saber apoiar e apitou o intervalo, xingou o dono do clube que ela queria xingar, voltou o segundo tempo, apoiou o time, então houve sim uma maturidade da arquibancada, mesmo que a química com o time não tenha existido durante a temporada. Aos 47 do segundo tempo, com a cara do Galo, no último minuto, no apagar das luzes, quem sabe, ganhando o Ceará e garantindo a final no dia 22 de novembro lá em Assunção,
Hoje é dia 22, exatamente, 22 de outubro. Daqui a um mês, lá em Assunção, até lá a gente já esteja numa relação de só empurrar esse time para mais um título internacional, mais um título continental aí para a galeria do Galo. Mas para isso a gente precisa realmente riscar da briga essa situação. E um assunto que eu falei aqui nessa introdução, que eu citei o Hulk, né, a relação. Essa semana surgiu o assunto Hulk no Galo, a continuidade para 2022, 2026, eu tô com 2022 na cabeça porque eu vi muitos melhores momentos de Galo e Del Valle em 2022, inclusive com o gol do Sornosa. E o timing, segunda, terceira vez que eu uso isso nesse pós-jogo, é muito ruim, né, para se debater isso, não só pela questão do ídolo que está envolvido, mas existe uma briga na final da Sul-Americana e existe uma luta contra o rebaixamento. E um jogador que tem contrato para a próxima temporada. Se você tem que preservar nesse momento o jogador que tem contrato para a próxima temporada, que chegou agora em janeiro e que de repente não apresentou muita coisa, mas você o blinda para ele que esteja focado no título, para que esteja focado em permanecer com o Galo na elite do futebol brasileiro, imagina para o maior jogador, não é para você? Cita aí o top 3 de maiores jogadores da história do Galo. Comenta aqui o top 3 de maiores jogadores do Galo. Para o maior jogador da história do Galo, então, você o respeita, termina a temporada e fala, como que vai ser? Você está confortável, você está bem, você está feliz, você acha que você pode agregar, você acha que não pode, como que vai ser para o clube aqui, você entende o cenário para 2026, que talvez você não seja titular. Existe um debate longo, mas eu acho que o Sérgio Coelho foi bem nessa entrevista que ele concedeu à ESPN, falando que o Hulk é quem dá esse passo aí nesse debate, nessa discussão. E por mais que muito torcedor não entenda essa questão, não é ignorar os jogos ruins do Hulk, não é querer empurrar à força uma titularidade dele, é saber administrar o quadro do maior jogador de todos os tempos. E quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que antes de 2025, o que Fael falava aqui no pós-jogo? Se você não tiver motivo, se você estiver com raiva realmente de alguma coisinha do Atlético e está pensando se vai no estádio, pense no que você vai querer no futuro, que é ver mais uma vez o Hulk com a camisa do Galo. Vocês lembram? Quem que já assistiu algum dos vídeos, dos vários vídeos que eu falei isso aqui? Um dia você vai morrer de saudade de ver o Hulk com a camisa do Galo. Eu vi o Galo e Del Valle de 2022, eu estava com a plateia do Noite Galo lá na sala de espera, e eu falei, galera, como eu tô com saudade desse cara parando em frente à câmera ali, comemorando daquele jeito, porque eu sei que um dia eu vou ter história para contar, como por exemplo do Ronaldinho, cara, aquecendo aqui, jogando com a bola pro alto, brincando assim e tal, na linha de fundo, fazendo aquelas coisas ali, eu falava, cara, eu nem sei se eu, mesmo indo em todos os jogos, viajando atrás do Galo naquela época, eu não sei se eu vivi tudo que eu podia viver. Então vamos viver tudo que há para viver, enquanto a gente tem Hulk aqui, Givanildo, mesmo que seja por alguns minutos no segundo tempo. Se o Sampaoli optar por ser titular, eu tô com o Sampaoli, já falei isso aqui. Então, vamos viver o que Givanildo representa vestindo a camisa do Atlético, porque esse cara é monstro, é ídolo e merece o respeito. Ele merece a análise, sim, os comentários às vezes criticando que não tá bem e tal, mas ele merece o respeito da massa. E se você não sabe o respeito disso, você tá pagando com traição a quem sempre lhe deu a mão, e cantar essa música não vai fazer muito sentido para você no futuro, né? Não tem como falar de Galo e Del Valle no futuro sem citar o senhor Betancur. Deixa eu lembrar o primeiro nome dele aqui. Postei agora a imagem do Carlos Betancur, árbitro colombiano dessa partida, que prejudicou o Atlético com um lance absurdo. Galera, eu fiquei extremamente tranquilo naquele momento, porque até a transmissão do SBT com a Nadine fala, não foi pênalti, o VAR vai chamar. Um VAR chama, eu falo que o VAR ia chamar. Eu também aqui achei que não foi pênalti, mas às vezes é meu coração atleticano que tá falando mais alto, mas a transmissão de São Paulo também acha que não foi e falou que o VAR vai chamar. O VAR chamou, tranquilo demais.
E aí, naquele momento que ele liga o microfone, ele só fala: tá confirmado o pênalti. Cara, é muito difícil, principalmente para um clube com histórico, que tem o Atlético, inclusive em competição continental, porque o Galo e o Flamengo de 81, que eu evito falar demais disso aqui, eu tenho evitado falar sobre arbitragem aqui, foi numa competição continental, né? Cara, você joga por água abaixo, não só muito dinheiro que um clube endividado como o Atlético precisa, mas a capacidade de ir para uma Libertadores, você joga por água abaixo, o sonho do torcedor, o respeito da competição, da organização, dos patrocinadores que participam ali. Então esse árbitro precisa ser expulso de qualquer competição continental por muito tempo para que sirva de lição para outros árbitros, como tem acontecido aqui no Brasil também. Só para eu matar esse assunto aqui, eu preciso agradecer ao Butegalo, que esteve também no Noite Galo outro dia e me entregou. Eu fico a cara do seu Madruga quando eu coloco ele. Muito obrigado. Deixa eu deixar aqui, eu não tinha agradecido ainda no pós-jogo. Muito obrigado ao grupo Galo Doido lá dos Estados Unidos, de Boston, que me deu essa camisa, a segunda camisa deles que eu ganho. Grupo Galo Doido, conhecido como Crazy Rooster, também muito obrigado pela camisa. E aqui a GDR Alvinegra, que está comemorando 8 anos e vai fazer uma festa, e essa camisa aqui é o ingresso da festa. Você precisa comprar a camisa aqui para estar na festa da GDR, é só procurar o Bocão. Eu estou perdendo meu celular várias vezes hoje e eu vou deixar o telefone do Bocão para vocês aqui. Bocão GDR está aqui na agenda, 989728647, DDD 31, 989728647, só procurar o Bocão, sim, o Bocão das Antigas, que você fica garantido aí na festa da GDR, né? E já que eu estou com o celular na mão mais uma vez, eu preciso destacar aqui o desempenho do Del Valle como mandante nas competições continentais. Ele estava na Copa Libertadores da América e ele, na Libertadores 2025, ele ganhou do Barcelona de Guayaquil e do Universitário e empatou com o River Plate em casa. E pela Sula ele goleou o Vasco, fez 4 no Vasco e ganhou do Mushuki Runa. Sim, aquele Mushuki Runa. Então, com um excelente retrospecto em casa, ele na Libertadores e na Sul-Americana pouco agrediu o Galo nessa partida. Fora de casa, aproveitando então, ele tomou de 6 para o River Plate, tá? E ele empatou com o Universitário e ele perdeu para o Barcelona de Guayaquil. Um retrospecto muito ruim fora de casa, até lembra um pouco o Bolívar, né? Que na altitude manda e desmanda e fora de casa não consegue resultados tão bons assim. Sim, eu estou me apegando a detalhes, principalmente porque, repito, faltam 2 joguinhos para o Galo conquistar mais um título internacional e um joguinho para estar em mais uma final continental, né? E o retrospecto do Galo, lá vai eu pro celular de novo, mas é porque eu preciso, nem tudo eu memorizo, eu tenho medo de pecar nas informações. O desempenho do Galo no Campeonato Brasileiro é muito ruim. Eu e o Frossar ontem, nós sentamos na salinha lá de reunião e a gente ficou fazendo cálculos, como todo atleticano tem feito nos últimos dias. E o Galo, fora de casa no Campeonato Brasileiro, tem 20% de aproveitamento. O Galo só é melhor que os times que estão no Z4, quando o assunto de aproveitamento fora de casa. Aliás, o Ceará eu acho que é o 7º ou 8º dessa lista, talvez seja o 7º, com um bom aproveitamento fora de casa. Ai, eu fiquei realmente com medo quando eu vi essa informação. Mas fora de casa, na Sul-Americana, o Galo conseguiu bons resultados. Por quê? Ele empatou com o Cienciano, Caracas e Bolívar. Bolívar que é muito difícil, que também conseguiu seus bons resultados lá. E o Del Valle agora. Venceu o Bucaramanga e Godoy Cruz. Então o Galo só perdeu para o Iquique naquela partida fora de casa. Aliás, tem 2 derrotas, né? O Bucaramanga em casa e o Iquique fora de casa, naquela partida em que optou por descansar quase que o time todo. Naquela época o Bernard era um reserva inquestionável, o Bernard estava no time, o Júnior Santos e por aí vai. Acho que o Rubens deu o passe no começo do jogo, né, para marcar o gol, ele marcou o gol. Bom retrospecto do Galo fora de casa, que é o que ele precisa no Campeonato Brasileiro. Porque se ele mantiver o aproveitamento que tem como visitante,
ele com 20% ele faria mais 2 pontinhos fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. Ele ainda tem Sport, Inter fora de casa, Fortaleza fora de casa, Bragantino fora de casa. Teoricamente, dá para conseguir mais que isso. Na teoria, o Galo conseguiria 9 pontos em casa e 2 fora de casa. Se mantiver o aproveitamento que tem hoje, escaparia, porque iria lá para 44 pontos. Com 44 pontos, fica na Série A, provavelmente. Grande chance, principalmente segundo a UFMG. São cálculos, mas assim, no Campeonato Brasileiro a gente precisa melhorar esse retrospecto e nós temos adversários que podem permitir isso, apesar de tantos jogos que, independentemente do adversário, o Galo não apresenta futebol nenhum, mas eu estou realmente acreditando muito numa boa vitória contra o Ceará para a gente respirar e para a gente chegar lá no dia 22 de novembro, se Deus quiser, eliminando o Del Valle na próxima terça, sem essa necessidade maluca de tanto cálculo. Por que eu calculo tanto visita, percentual fora de casa, aproveitamento dentro de casa? Porque quando eu vou me divertir lá na KTO, eu uso tudo isso em consideração. Quando é Galo e Corinthians fora de casa, quando é Galo e Fluminense fora de casa, de repente eu vou me divertir nos outros jogos do Campeonato Brasileiro, nas ligas europeias, semana de Champions League, por exemplo, e tá rolando chance extra nessa semana de Libertadores, perdão, e Sul-Americana. Quinta-feira tem mais Sul-Americana, inclusive, viu, galera? Amanhã é dia de Libertadores, selecionando 3 joguinhos na Libertadores, na Sul-Americana, criando a sua aposta, você ativa a chance extra. Como que funciona? Vai na aba promoções, clique em quero participar da chance extra. 3 seleções em jogos da Libertadores ou do Sul-Americana, a odd bateu pelo menos 3, aposta R$10 que você ganha mais 10 para apostar na KTO. Apostou mais 20, errou sua aposta, você ganha mais 10 para apostar na KTO. É importante destacar que a chance extra é quando você erra a sua aposta, você tem R$10 para apostar de novo na KTO. Se a aposta bateu, você só coloca o dinheiro no bolso e vai embora. Se errou, aí está participando da chance extra, você tem mais R$10. Lembrando que a aposta não é investimento, só para maiores de 18 anos e para você se divertir com muita responsabilidade. O link está no comentário fixado aqui. Vocês perceberam que até agora foi inevitável comparar cenários de Sul-Americana e de Campeonato Brasileiro, porque é realmente essa mistura de sentimento que o atleticano está hoje, né, galera? E algo que aconteceu hoje, que me fez vibrar muito, é o gol de atacante. Eu tinha postado no meu ex lá, de que dos últimos 11 gols do Galo, apenas um foi de atacante, o Rony, em cima da linha contra o Sport, a lanterna da competição, que o Biel só falou, vai meu filho, empurra para a rede para você recuperar a confiança, mais de 4 vezes você não marca. E hoje, 2 atacantes participando da jogada do gol, e principalmente 2 que saíram do banco de reservas, porque durante a temporada os treinadores viviam pesadelos que a turma que saía do banco de reservas pouco agregava. O curioso é que o Igor Gomes só agregava quando saía do banco de reservas, até começar a ser utilizado assim como o segundo volante ali pelo Sampaoli. E dessa vez, além de ser peças que saíram do banco de reservas, um Galo que reagiu numa partida e não foi só questão de tomar o gol, um gol em que ele foi prejudicado pela arbitragem, com gols de atacantes que saíram do banco de reservas. E o Dudu, apesar de ser sempre citado, principalmente por adversários que ficaram doídos por ele ter abandonado o Cruzeiro para vir para o Galo, ainda recebe muito dinheiro do Cruzeiro mensalmente, inclusive, ele estava precisando desse gol. Teve uma bola que o Caio tocou para ele por cima, assim, ele pega a bola, ele joga com raiva no chão e ele agradece o Caio. Ele não estava puto com o Caio, ele estava na necessidade, na ânsia de fazer esse gol. Teve uma bola na Arena MRV que o Bernard pedalou, poderia ter deixado para ele chutar contra o Cruzeiro, mas o Bernard não tinha visto ele. E eu falo sempre, depois que a bola sai, eu gosto muito de observar o comportamento do jogador. O Dudu demonstrava um comportamento de quem queria demais esse gol rápido para tirar essa ansiedade, para começar até a tomar decisão mais acertada em finalizações, perto do gol, e isso estava perto de acontecer, né? Hoje ele deu uma porrada, que a bola bateu no cara do Del Valle lá, até caiu pro chão. E que bacana que é ver o Dudu marcando, ele que teve poucas chances até no Atlético até agora, e muito prejudicado pelo STJD naquela punição. Eu acho que no Campeonato Brasileiro, eu atualizei hoje, eu acho que o Dudu tem 8 jogos apenas no Campeonato Brasileiro. Você pensa que você está na 30ª rodada do Brasileiro, e ele que estreou lá no dia 12 de junho contra o Internacional,
tem apenas 8 jogos no Campeonato Brasileiro, precisava desse ritmo, o Bernard conseguiu esse ritmo. Então, eu não falo que dá para ver o copo meio cheio, porque essa briga contra o rebaixamento, eu não sei se ele está meio cheio ainda, mas quem quiser ver uma rebarbazinha ali, ó, lá embaixo, um líquidozinho ali, no fundo do copo, você tem ponto sim, como eu falei, os bons resultados fora de casa na Sul-Americana, jogadores que você conseguiu recuperar, o Hulk participando novamente de um gol, a turma que saiu do banco de reservas, empatar fora de casa, apesar de ter sido prejudicado demais pela arbitragem. Inclusive, o Atlético fez certo ao escancarar isso nas redes oficiais do clube, né? E o Dudu não ter sido titular hoje assustou muita gente, né? Porque a gente pega a escalação e a gente imagina que todo mundo foi poupado contra o Corinthians se estivesse de campo. Inclusive o Gabriel Menino não jogou contra o Corinthians, a gente não imaginou que ele jogaria contra o Del Valle e ele pintou na escalação. Bernard, Scarpa, Arana, a turma que não apareceu contra o Corinthians, que veio para a escalação, exceto o Dudu. Né? E é curioso, porque o Dudu vinha sendo o cara que o Sampaoli citou em algumas coletivas do drible, do 1 contra 1, que melhora o último terço do campo. Tudo que o Sampaoli pedia, o Dudu conseguiu melhorar no time do Galo nesses jogos na Arena MRV, nesses últimos bons jogos na Arena MRV. Muito dessa evolução passa pelo Dudu. E foi curioso, né? É claro que ele vai por eliminação, ele opta por colocar ali seus 3 zagueiros, ele opta por colocar... Deixa eu pegar a escalação aqui para não ter erro no Instagram do Atlético. É só baixar aqui e já pegar a fotinha da escalação que está com o Bernard. Tá aqui, ó. Uai, perdi ela. Tá. Gente, sumiu mesmo. Tá bom, achei. Ele opta por ir com o Vitor Hugo, que por ser o artilheiro da era São Paulo e zagueiro não podia sair desse time. O Juan, cara, tá realmente sumindo. Eu vou ter que printar para garantir aqui que o post não vai embora. Aí ele vai com Franco, Menino e Igor Gomes. Se ele quisesse ousar um pouco mais por estar com Alonso, Vitor Hugo e Juan, ele poderia ir muito bem com Franco e Igor Gomes como vinha utilizando. Ele opta pelo Menino, por utilizar o Menino pelo lado direito. Eu confesso para vocês que se eu for elencar assim, as maiores decepções da temporada, é claro que o Júnior Santos talvez seja disparado pelo valor investido, mas o Menino é muito forte nessa pontuação e nesse ranking, viu? Mais um erro hoje, é um cara que não deu química. Eu entendo muito o Cuca quando estava naquele período ali que eu citava aqui, dos últimos 15 jogos do Gabriel Menino, ele saiu em 14, ele não consegue completar um jogo como titular, e hoje me lembrou muito o Gabriel Menino, que irritava o Cuca ali, que não terminava um jogo em campo, viu? Eu acho que eu teria tirado ele ainda no primeiro tempo, e me surpreende até ele ter voltado com o Natanael, que vai dentro do que a gente vai falar daqui a pouco da ordem cronológica da partida, né? Aí vai Scarpa, Bernard, Rony, e eu estava assistindo a Galo TV e foi curioso que na transmissão a turma fala assim, o Sampaoli não treinou essa escalação, né? E vai muito do que a gente fala do Sampaoli desde 2020, cara. São coisas que talvez assustem um ou outro torcedor, principalmente mudar tanto a escalação, essa característica do ele não treinou essa formação. Assusta um pouco, porque eu falo sempre que futebol é repetição exaustiva, né? Você vai exaustivamente naquela repetição, então você pega a bola, você já sabe como o cara está se movimentando, quem está passando, qual vai ser o comportamento dele. Mas o que um cara até me falou assim antes da bola rolar, que você já prepara o jogador para diferentes funções. Então você já prepara o Igor Gomes para ser esse segundo volante, você prepara o Igor Gomes para jogar mais perto do Dudu no segundo tempo lá na ponta esquerda, né? Você prepara o time para diferentes funções, mas que soa estranho isso aí, soa muito, né, pra gente. Eu imaginei que sem o Dudu, o Arana seria quase que um ponta esquerdo, realmente, o que ficaria difícil se você não fosse propor o jogo, né, se você fosse um time que fosse esperar mais o Del Valle, como o Galo esperou, independentemente com o Dudu ou não, o Arana não seria ponta esquerda, porque seu time está com a linha muito baixa.
Então, no desenho dentro de campo, quando sai a escalação com 3 zagueiros, eu achei até que o Scarpa, que ajuda assim, muito na marcação, poderia ter ficado na vaga do menino e poderia ter colocado o Dudu lá pela ponta esquerda. Um pouco mais ousado, arriscado, e para quem está com maus resultados fora de casa, talvez justifique um pouco mais a cabeça do Sampa de segurar um pouco mais. Assim como ele fez contra o Corinthians e poderia ter dado certo, se não fossem N motivos também ali naquela partida, né? O Rony na escalação é outra situação que assusta demais o torcedor. Por quê? O atleticano realmente não tem paciência com o Rony, não terá, independentemente do que acontecer. Eu tenho umas viagens até assim. O Rony era o cara, o Vargas era o cara odiado da temporada passada, e quando as bolas caíram no pé dele ali na final da Libertadores, ele deu motivos para o torcedor odiá-lo ainda mais e ser uma figura a ser esquecida aqui no clube, apesar de 2021, não sei qual a relação, vai que tem uma parte aí que ama e que venera e tal, mas conversando com o atleticano, ele tem muita mágoa pelos gols perdidos pelo Vargas ali, pelo comportamento dele com o Galo, que parecia não querer estar aqui e nunca foi uma relação de muito afeto, né? E agora isso meio que acontece com o Rony aqui no Atlético, principalmente desde o jogo contra o Bucaramanga, quando ele tentou sair do clube, levou o clube na justiça, despediu de todo mundo na cidade do Galo, e dali para frente a coisa desandou mesmo, o caldo azedou pro lado dele. Então, nesse cenário do que o torcedor falava que sentiu Vargas, não sentiu Vargas querendo estar no Galo, e o Rony, que chegou a se despedir de todo mundo na cidade do Galo, o cara que desperdiça a chance ali e tal, chegando na reta final de torneio continental, eu acho que meio que bate um medo pro atleticano da bola decisiva, da bola da competição cair no pé do Rony. E quem sabe isso no futuro renda um corte interessante, porque o destino é outro, né? Que dessa vez quis o destino que o cara muito criticado, com esse sentimento, que não queria ficar no Galo, resolva. Porém, eu preciso agora dar um pause na câmera, senão vai desligar. Porém, nesse momento, eu acho que pouco importa a opinião do torcedor, e é meio forte essa frase, mas eu vou tentar explicar. O Sampaoli não me parece o treinador que vai escalar de acordo com a pressão popular, de acordo com o que jornalista fala, principalmente esse treinador início de carreira. Vamos pegar assim, um período em que o Thiago Larque assume o Atlético, assim, essa turma vai ficar, até o Cuca também bica muito assim o que o jornalista está falando, né? O Sampaoli parece viver no mundo dele, com as convicções dele, e aliás, foi muito legal ver o Sampaoli comemorando, mas vamos lá, para não perder o foco. E eu acho que se ele entender que o Rony será importante, independentemente da quantidade de erros com a bola no pé, a gente vai ter que aguentar o Rony no time do Atlético, porque é uma decisão do Sampaoli que na ideia de jogo dele isso funciona muito bem. Não sei se sai do time por agora, principalmente no jogo da volta, já que o Scarpa tá fora pelo terceiro cartão amarelo, o Igor Gomes também estava pendurado, o Vera suspenso hoje, o Vera volta, fica como opção no próximo jogo, o Alexander estava no banco também, né? Tentei desenhar um Galo aqui de alguma forma para o jogo da volta, e eu acho que muita gente que não colocaria o Hulk nesse time, depois do passe de hoje, ganha, porque o torcedor é assim, cara. É momento, é emoção, se tinha alguém que não queria o Hulk no time e preferia dar chance o que pro Rony, porque o Sampaoli principalmente queria isso, acho que isso pode ter mudado muito hoje, e repito, o que eu falei lá no início do pós-jogo, o que o Sampaoli decidir, eu estou com ele, porque desde a reta final de 2024, a gente fritou o Milito, a gente fritou o Cuca, o Sampaoli já está tomando porrada por aqui também. Então eu prefiro alguém agora que saiba equilibrar entre motivar os caras, recuperar, dar chance, cobrar muito mesmo. Então eu vou muito pela decisão do Sampaoli, que parece estar muito envolvido. Então agora eu vou falar. O Sampaoli foi muito frio ali em 2020, alguns gols. O Galo fazia o gol e ele já saía meio que planejando o time e tal, assim e tal. E ele contra o Mirassol acaba o jogo, ele explode. Eu não sei se idoso fica mais sentimental, coração mais mole. E hoje novamente ele explode, vê o Sampaoli rindo, vibrando e tal. Então eu tô com o Sampaoli de acordo com o que ele fechar.
mas que realmente está dando tristeza ver o Rony com a bola, ele está amassando a bola dentro de campo, e isso, com o Scarpa fora, me deixa ainda mais preocupado, porque se ele for ajudar o lado direito na defesa, ele realmente tromba muito quando o adversário está ali, vai sufocar um pouco o adversário, vai dar combate, mas o problema é quando a bola cai no pé dele, né? Tomamos o gol, e a reação pós-gol me preocupava, porque o Galo só virou contra o Del Valle, só virou contra o Godoy Cruz e contra o Fluminense na temporada, ambos na Arena MRV, e o Galo é um time que cai muito, que sente muito gol sofrido, né? No Noite Galo, eu vou passar a citar não só o Telesporte pós-jogo aqui, mas também o Noite Galo, a gente falou que o Galo caiu muito após o gol do Fabrício Bruno no Clássico, por exemplo, e ficava aquela dúvida, tipo, ó, eu vim de repente para segurar um placarzinho aqui, um empatezinho, e agora eu abdico do que eu estava pensando, fico um pouco mais exposto, vou para cima, ou eu mantenho? O Del Valle até tentou tocar a bola atrás para atrair o Galo e voltar a pegar desprevenido ali nas costas, como aconteceu no pênalti marcado pelo Bentancur de forma muito errada. Então ele tocava, só que o Galo mostrou que falou assim, cara, eu não vou abdicar daquilo que eu vim fazendo aqui. Só que o Atlético sentiu que o Del Valle não era essa Brastemp toda e foi dando passinho para frente, e apesar de todas as limitações, principalmente muito passe errado, até o ponto de fazer substituição para falar, olha, eu não vou sair daqui derrotado, e fez substituição para até tentar ganhar a partida. Mas você pode ter certeza que lá na Arena MRV também, ainda mais com o empate agora, eles vão vir fechadinhos, tentando fazer o Galo ficar exposto para tentar usar as costas do Galo ali para tentar pegar contra-ataque. O Sampaoli cita na coletiva que é uma característica que usa muito bem o Del Valle, né? É incógnita para sábado a escalação. Sábado teremos Gustavo Scarpa. E é incógnita a escalação para terça-feira. Não é incógnita para sábado por eu achar que o São Paulo vai poupar alguém para terça. Não pode nem cogitar isso. Mas estou muito na dúvida se algumas peças ali conseguem se manter no time. Acho que o Gabriel Menino não fica de jeito nenhum para terça-feira. Não sei se ele fica com 3 zagueiros na Arena MRV, se ele tira um e coloca o Saravia, pensando que o Ceará também seja um time mais reativo e que nós vamos propor um pouco mais na Arena MRV. Então acho que a gente vai ver uma escalação um pouco diferente, mas não pensando na terça-feira, pensando sim na partida contra o Ceará como tem que ser. E pedir para a Márcia nesse momento, quem sou eu para pedir alguma coisa para essa torcida, mas como eu elogiei a torcida muito nesse pós-jogo aqui, da maturidade que teve lá contra o Bucaramanga, contra o Bragantino, que foi o jogo seguinte, contra o Flamengo, que foi o jogo depois do Bragantino, inclusive foi essa sequência aí que eu citei aqui, e também no jogo contra o Cruzeiro agora, Juventude, Mirassol, para nesse jogo contra o Ceará a gente fazer a mesma coisa. Vai para o estádio com raiva ou não, confiante ou não, mas principalmente pelo escudo do Galo. É gostoso demais os dias de glória, chegar, viajar para a Argentina, estar na final da Libertadores, postar no Instagram a selfiezinha, tô aqui, papapá. Mas quando o Galo precisa da gente, a gente tem que estar lá, independentemente do sentimento que está aqui dentro. Pega a arma, coloca o escudo aqui e vamos para a batalha, porque o Galo precisa da gente e esse é nosso papel. Eu vou falar o que eu falo sempre, você tem N motivos para reclamar de dirigente, de jogador, de treinador, você pode reclamar de tudo, mas com a bola rolando, é empurrar e jogar junto do jeito que tem sido nos últimos jogos, com a gente gritando Galo, 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 pra gente quando sair dessa situação e se a gente conseguir a classificação e chegar lá na final, você vai ter a sensação que você levou o Galo até lá, porque se o time não correspondia, se o time não estava bem, se havia até uma questão emocional, N problemas, nós estivemos com o Galo, nós fizemos o Galo vencer e não pode ter certeza, não tem título melhor do que o que você faz o Galo vencer. Por que eu tatuei o eu acredito aqui no meu peito? Porque isso aqui foi a marca de um povo que entrou dentro de campo, né? Nós fizemos o time acreditar. E nesse momento a gente precisa fazer o time acreditar que eles podem sair dessa, que eles podem levar o título, é nosso papel. É por isso que nós imortalizamos a camisa 12 e é por isso que sempre se falou de Atlético nesse país, você falou da torcida. Porque essa torcida é o clube é a massa é o Galo. Tamo junto, até o próximo pós-jogo. Não se esqueça, o link da Insider tá aqui e no comentário fixado tá o link da KTO para você também.
Beijo no coração, até o próximo pós-jogo.